À partida do Funchal, levava no ouvido a história fantástica de uma ilha perdida no Atlântico, onde o capitão Kidd, corsário inglês do século XVIII, teria escondido um tesouro de valor incalculável. No pequeno veleiro, a conversa dos marinheiros experimentados, que gostam de fazer estas viagens quando sobra tempo depois do trabalho, ia compondo a história que me lembro de ler em pequenino no mundo dos quadradinhos. O vento sossegado prometia pelo menos um dia e meio de viagem ao sabor do Mar da Madeira, que tem fama de nem sempre ser um doce companheiro. Na viagem à última fronteira a sul de um país chamado Portugal, o comandante foi dando aos poucos lições básicas para um marinheiro de ocasião. Esta gaiuta tem que estar sempre fechada. Sempre. A avivar o brilho de um olhar que se estende embevecido na imensidão do Mar da Madeira, que separa com 160 milhas as selvagens da principal ilha do arquipélago, iam surgindo mais alguns pedaços dessa história, de um tesouro escondido pelo pirata inglês mais conhecido do século XVIII. Acontece que nos arquivos do Almirantado Britânico se diz que um marinheiro de um navio pirata que tinha roubado ou tinha assaltado dois veleiros mexicanos naufragou aqui com a carga desses três veleiros, trazendo um valor inestimável. E como o barco não flutuava mais, então resolveram enterrar esse tesouro, algures, numa ilha que, segundo o tal tripulante em agonia, teria dito, próximo das Ilhas Canárias. Que tanto poderia ser aqui, na Selvagem Grande, como na Selvagem Pequena, como em Lanzarote ou como em Gomera. Isso agora, contudo, já em 1850 ou 55 estiveram cá numa expedição 7 ingleses que, segundo os anais da história, dizem que eles teriam gasto, já nessa altura, 2.500 libras, o que era muito dinheiro. Entre a conversa que fez correr o tempo de viagem, o timoneiro de serviço avista um largo cardume de atuns. As cagarras e as gaivotas marcam a rota de um dos peixes mais procurados nestas paragens. No pequeno aluane, a conversa vira de rumo. De lado ficam as lendas de tesouros perdidos, para as dúvidas se voltarem para a riqueza do mar que embala a viagem entre a Madeira e as selvagens. O atum é um dos peixes mais procurados por aqui e é também um dos tesouros, por vezes mal guardado, de uma imensa zona económica exclusiva ao dispor dos barcos portugueses. Na lota do Funchal, uma boa rede de atum garante um dia bem ganho aos pescadores. Mas este tesouro foge inúmeras vezes ao controle das autoridades nacionais. Os meios de vigilância na região são poucos e a imensidão de azul facilita a entrada de grandes barcos-fábrica que fazem bom negócio com peixe pescado ilegalmente. O Yang Zheng chegou ao Funchal. O barco de pesca de Taiwan foi acompanhado até o porto pela corveta da Marinha Portuguesa, Honório Barreto, que no espaço de 48 horas já surpreendeu 2 barcos a pescar ilegalmente em águas portuguesas, embarcações que estão agora retidas como medida cautelar. Segundo informações que conseguimos recolher junto de autoridades marítimas, foram vistos nos últimos dias mais de 10 barcos deste tipo a pescar ilegalmente na zona económica exclusiva da Madeira. Nas poucas ações de vigilância, o apresamento de alguns desses navios deixa adivinhar quantos outros por aqui pescarão sem qualquer consentimento, a coberto de uma vigilância praticamente inexistente. Ao fim de dia e meio, ao cair da tarde, o pôr do sol indica a chegada às selvagens. Selvagem grande, selvagem grande, selvagem grande, e a Taluano chama. Escuto. Ao longe, as pequenas formações de basalto começam a emergir do mar que foi deixando o azul forte para perder a cor e se transformar num imenso lago transparente.
Depois do desembarque e do obrigatório banho de mar, a curiosidade aguçada pelo cantarolar de milhares de aves impunha uma subida ao planalto da Selvagem Grande. Entre os passos, dados pelo meio de um caminho pedregoso, as aves da ilha, atraídas pela luz, facilitam a vida ao biólogo do Parque Natural da Madeira. Esta espécie é característica, uma das características é ter o papo, tudo branquinho. E tem umas patas compridas. Alimenta-se de peixe? Peixes, pequenos cefalópodes, pequenos crustáceos, à superfície do mar. E normalmente utiliza as patas, por isso é que é chamado o calcamar. Utiliza as patas para não mergulhar totalmente dentro de água, portanto não ficar com o corpo dentro de água, mas sim vai utilizando as patas, vai metendo as patas e vai se alimentando com o bico. Isto tem ideia de quantos calcamares é que há aqui na ilha? Há bastantes. A maior colónia de aves marinhas aqui na Selvagem Grande é a do calcamar. E é a única aqui no Atlântico. A quantidade de aves que ocupam quase todo o espaço disponível nos 245 hectares da Selvagem Grande é impressionante. A Bulveria bulveri é um nome científico, é toda negra, portanto é de fácil identificação. É uma ave completamente negra. É conhecida por... Os pescadores chamam alma negra ou anjinho. Ao contrário das outras aves, não emite som em voo, só emite uma vocalização no ninho. Lembra um cão, lembra um ladrar de um cão, um ladrar grave. E em voo não emite qualquer vocalização. A noite escura recomendava uma viagem mais curta. Manhã cedo, depois de contadas várias lendas, estava na hora de procurar a Furna do Tesouro, onde várias expedições deixaram o sonho depois de anos a fio de buscas. Entre os que procuraram o tesouro do Capitão Kidd de forma mais ou menos artesanal, há uma expedição que resolveu testar as capacidades de outras ciências. Nos anos 50, um grupo de madeirenses embarcava no navio, então batizado com o nome de Persistência, para procurar o ouro escondido. Frank Zino, filho do último detentor de uma licença de caça de cagarras nas selvagens e único proprietário de uma casa privada nas ilhas, guarda religiosamente os diários e registros dessa expedição, comandada então por José Lopo. O grupo apostou tudo para conseguir o tesouro, preparando minuciosamente a viagem até às selvagens. A busca mais importante em tempos recentes foi do Zé Lopo Mota Prego, que esteve lá nos princípios de 50, tendo consultado o famoso Padre Moraes, que à base do seu pêndulo indicava a posição exata do tesouro. Ele foi consultar com o Padre Moraes no continente, com a carta das ilhas, e ele lá com o seu pêndulo foi andando e indicou o sítio onde estava o tesouro. Mas o Zé Lopo não tinha bem a certeza e por isso, sem dizer nada ao Padre Moraes, fui à Suíça consultar com outro senhor que também tinha este suposto poder de saber onde é que estavam os tesouros escondidos. Levou uma nova carta a um especialista na Suíça, contou-lhe a mesma história do suposto tesouro e imagino que a surpresa quando o especialista marca exatamente o mesmo lugar, está aqui o tesouro. Nessa altura ele tinha a certeza que tinha encontrado o tesouro, voltou para a Madeira
organizou uma expedição lá às Selvagens com o Passos Gouveia, a bordo do Persistência, e levou com ele o Padre Moraes para indicar o sítio exato do tesouro. Com a expedição organizada e depois de consultados os especialistas, era preciso garantir que nada ia falhar. Chegaram lá, o Padre Moraes com o seu pêndulo indicou o sítio, na beira da rocha da Baía das Pardelas, mas antes de fazer mais nada, montaram lá um altar, foi dita a missa, tudo deu agradecimentos por terem encontrado o tesouro, e a missa acabada começou todo a cavar, mas imagine também a surpresa quando a cavar 40 centímetros era basalto firme. Ficou tudo assim um pouco desapontado, até que um pescador disse, não, mas aqui por baixo fica uma furna. E eles foram para a rocha abaixo e exatamente por baixo do lugar onde tinha indicado o Padre Moraes, estava lá uma furna, agora conhecem lá e tiveram lá a furna do tesouro, e começaram lá a cavar e levaram para lá compressores e ficaram lá durante muito tempo, várias expedições, viram, porque hoje em dia há toda a facilidade da Marinha lá vai, os barcos lá vão. Naquele tempo era muito difícil, só ia lá uma expedição uma vez por ano para a caça da cagarra. Cavaram lá um buraco enorme e não encontraram nada, mas havia sempre a história, o Padre Moraes disse, logo antes de encontrar o tesouro, vão ouvir o som d'água. E ouviram esse som. Mas nessa altura o Zé Lopo adoeceu, teve que voltar para a Madeira e infelizmente morreu, e nunca chegaram lá a acabar o buraco do tesouro. Quem acabou o buraco do tesouro foi o mar, porque por baixo dessa furna há uma outra, e finalmente houve ligação da furna subaquática ao buraco na furna terrestre, que ligou uma à outra, mas tesouro, infelizmente, até hoje nada. Mas não seria ainda o Persistência a carregar o tesouro deixado pelo Capitão Kidd na ilha descoberta pelos portugueses em 1438. As Selvagens estiveram quase sempre fora das preocupações territoriais portuguesas. Depois das descobertas, foram entregues a uma família abastada. Em 1861, a última fronteira a sul chegou a ser jogada numa mesa de póquer. Cabral de Noronha, o então proprietário, acabaria por perder, depois de no meio do jogo ter falado do tesouro das Selvagens. Na mesma mesa de jogo, as ilhas foram depois compradas por 11 contos, uma pequena fortuna naquele tempo. No meio de longos anos de esquecimento, em 1967, nasceu a vontade de tornar as ilhas numa reserva natural. Depois de uma vida atribulada, em 1971, o governo de Marcelo Caetano resolve comprar as Selvagens para o Estado português por 1.500 contos. Na Revolução de Abril, em 74, os soldados portugueses construíram aqui uma pequena base ocupada, no entanto, por pouco tempo. As preocupações com a soberania foram passando até que a riqueza dos mares da região começou a atrair pescadores das Canárias e de outros pontos de Espanha. Quase em silêncio, o governo português acabaria por ser surpreendido com a possibilidade das Selvagens serem consideradas rochedos, perdendo assim para as Canárias a sua imensa zona económica exclusiva, depois de aplicada na prática a Convenção de Montego Bay sobre o direito do mar. Atualmente, a zona de pesca da Madeira estende-se por 200 milhas, reduzindo a capacidade de pesca das Canárias a 40 milhas a norte de Lanzarote. Sem as Selvagens, a zona económica exclusiva de Portugal seria reduzida para 120 milhas marítimas, aumentando a área espanhola para uma dimensão semelhante, isto é, o triplo da sua atual zona económica exclusiva.
Na prática, Portugal, se aplicassem os princípios desta convenção e se considerassem as selvagens rochedos, perderia para a Espanha 80 milhas de uma das partes mais ricas do Mar da Madeira. Com o sinal de alerta lançado, o Funchal e Lisboa foram trocando palavras, enquanto silenciosamente Espanha conseguia alguns apoios internacionais para a redação a contento da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Depois do texto ter sido aprovado pelo Parlamento português, sem nenhuma ressalva para o caso das selvagens, a margem de manobra do Governo de Lisboa foi consideravelmente reduzida. Juridicamente corre-se esse perigo. Mas deixe-me primeiro contextualizar a questão para as pessoas perceberem. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que Portugal ratificou em outubro de 1997, passou a consagrar um regime diferente daquele que existia anteriormente, passando a ter uma visão pluridimensional do mar e a ter uma visão empresarial do mar. E é neste sentido que a Convenção das Nações Unidas prossegue o seu caminho e é a esta luz que se deve entender o regime específico das ilhas que a Convenção chamada de Montego Bay, ou das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, consagra. E, efetivamente, existe uma parte, a parte 8ª da Convenção, que contém um artigo, único artigo deste dispositivo, este instrumento normativo internacional, que é o artigo 121, que no seu número 3 vem dizer que as ilhas que sejam vistas como rochedos não devem ter, e que não sejam aptas à vida humana ou à vida económica, não devem ter zona económica exclusiva nem plataforma continental. Portanto, aparentemente temos aqui um problema. Um problema porque, ao contrário do que aconteceu com outras partes da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, relativamente às quais Portugal opôs reservas, não o fez relativamente a este específico artigo. Quando nós Governo Regional, questionamos o problema de considerarmos território nacional, estamos a pensar exatamente, não propriamente na soberania, porque não vamos questionar neste momento o facto da Espanha pretender ocupar um território. Mas estamos exatamente, o território português, estamos a defender as 200 milhas, o chamado território marítimo, que é uma área importantíssima e que, no caso em vez de serem consideradas ilhas, se forem consideradas rochedos, aí é que essa área é reduzida. Portanto, nós defendemos, neste momento, não vamos pôr em dúvida a soberania portuguesa, mas vamos defender, isso sim, e é o que nós sempre alertamos, é para que Portugal defenda que sejam consideradas como ilhas e não como rochedos. Se forem como rochedos, perdemos, inequivocamente, em benefício das Canárias e, consequentemente, da Espanha, a zona económica exclusiva das 200 milhas, e é exatamente esse aspecto que tem de ser salvaguardado. O tempo foi passando e hoje, entre Madrid e Lisboa, faltam ainda as certezas sobre que fronteiras devem ser traçadas no Mar das Selvagens. A definição rigorosa das duas zonas económicas exclusivas e até a definição das fronteiras entre um país, as fronteiras marítimas entre um país e outro, é um problema que está em questão, quer no norte, no Rio Minho, quer também junto ao Guadiana. São dois problemas que estão a ser tratados, que nós temos pareceres de grandes juristas do direito marítimo português, e eu estou certo de que numa dessas próximas cimeiras esse problema possa ser resolvido, naturalmente que a defesa deu a sua contribuição para a solução desse problema. Qual é a opinião da defesa? As selvagens devem continuar a ter zona económica exclusiva? Não, no que diz respeito às selvagens, eu não tenho dúvidas. Portugal deve continuar? Deve continuar, com certeza. E qual é os problemas que realmente têm aí uma certa nuance que é necessário analisar são aqueles que dizem respeito a uma definição mais rigorosa das fronteiras no Rio Minho e no Guadiana. No que diz respeito ao resto, a posição portuguesa é a posição internacionalmente correta. Em favor das teses portuguesas, o que é que há? Há um argumento formal e há um argumento substantivo. O argumento formal que diz respeito à própria letra da disposição do instrumento normativo. A letra da lei diz não devem ter zona económica exclusiva nem plataforma continental, não diz não podem ter.
O argumento substantivo é o de que são indiscutidos os vínculos de soberania de Portugal sobre as Ilhas Selvagens, o que determina juridicamente que esta disposição a que acabei de fazer referência não produz efeitos retroativos. Seja como for, sempre direi a este propósito que teria sido bastante mais prudente por parte de Portugal ter oposto uma reserva a esta disposição do que não ter feito, apesar dos argumentos que acabei de expender em favor das teses portuguesas à luz da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Uma falta de tomada de posição que deixa agora o campo de manobra reduzido aos negociadores da diplomacia portuguesa. A Comissão Parlamentar de Defesa visitou a região no verão do ano passado. Os deputados sugeriram então mais firmeza ao Governo de Lisboa nas negociações com Madrid. O Governo tem a estrita obrigação de colocar outro meio naval, além da patrulha, que a patrulha não é suficiente, tem que colocar outro meio naval na fiscalização, não só desta área, como é evidente, mas de toda a área que envolve a Madeira. Este Governo que prometeu grandes inovações, grande imaginação, tem naturalmente a obrigação de dotar a Madeira de meios necessários, porque de facto há aqui um déficit grande em termos de busca e salvamento. Não é possível proclamar apenas a soberania sobre uma determinada parcela do território nacional. É absolutamente indispensável que essa soberania seja igualmente exercida com meios e designadamente com meios militares. O problema essencial, obviamente, como também conheceis, é a melhor forma de rentabilizar os meios que temos. Temos que utilizar os dinheiros para a saúde, para a instrução, para tudo aquilo que é necessário e, naturalmente, justifica-se uma política de contenção com gastos militares, tendo em conta a situação internacional que hoje se vive. Com a diplomacia instalada no lento campo negocial, o Mar da Madeira continua praticamente abandonado. A patrulhar toda a região estão apenas um velho barco da Marinha, que leva quase um dia a chegar da Madeira às Selvagens, e um helicóptero instalado no Porto Santo, que só voa para aqui em caso de emergência. Eu volto a dizer o que disse logo quando tomei posse, passados meses de ter tomado posse de Ministro da Defesa Nacional. Nós não dominamos o nosso espaço estratégico permanente nacional. Nós temos meios de vigilância de 24 horas por dia no continente, não os temos nos Açores e na Madeira. Está neste momento em processo de aquisição uma instalação de radar a 3 dimensões na Ilha da Madeira e a instalação no Porto Santo do Standalone Control Facility, que permite e que vai ser transferido do Monte Junto e que permite igualmente uma vigilância de 24 horas. E a vigilância também desta área das Ilhas Selvagens? Exatamente. E aí, com particular incidência que todos nós desejamos, sobre esse tesouro da natureza, que são as Ilhas Selvagens, e, portanto, essa vigilância passará a existir 24 horas por dia, logo que estes equipamentos estejam instalados. A discussão à volta da soberania das selvagens tem levado algumas figuras conhecidas às ilhas. Na lista de ilustres visitantes está Mário Soares, o único presidente da República a conhecer a Ilha do Tesouro. É a zona mais ao sul do nosso território, que está perdida no Atlântico, que são estas ilhas selvagens, um pequeno arquipélago, e temos cá um farol, temos cá gente que guarda este parque natural, que é um dos parques naturais mais bem preservados do mundo, e é importante que o Presidente da República venha aqui representando todo o povo português. Aquilo é uma ilha, é melhor considerá-lo uma ilha. É uma ilha com características especiais, visto que é selvagem e é deserta, mas de qualquer maneira é uma ilha que tem uma grande importância do ponto de vista, em primeiro lugar, do ponto de vista como reserva ecológica que é. Poderá vir a ter num futuro
alguma importância para circuitos de navegação ali à volta. Soares foi às selvagens depois da denúncia por parte dos guardas da natureza de que aviões da Força Aérea Espanhola estariam a sobrevoar frequentemente o território. Hoje de manhã, cerca das 10 horas, tivemos a passagem de 2 caças que se dirigiam a baixa altitude de sul para norte, portanto, deste ponto para aquele, e posteriormente voltaram e rumaram no sentido inverso, de norte para sul, passando muito próximo da selvagem pequena. Eram definitivamente caças e, pela silhueta, possíveis F-18. Esta manobra é uma transgressão do espaço aéreo português, e não só, também daqui da reserva, porque a lei é clara e a lei diz que o sobrevoo a menos de 200 metros de altitude é punível. O governo português acabou por protestar junto às autoridades de Madrid pelo sucedido. Na imprensa espanhola das Canárias acabaria por vir a resposta. O sobrevoo teria sido feito pelos aviões espanhóis ao abrigo de um acordo assinado com Portugal e depois de consentimento do Controlo Aéreo das Canárias, que tem real jurisdição sobre esta área. Foi feito um acordo que muitas vezes se refere em 1985, no âmbito dos Estados-Maiores Peninsulares, mas esse acordo sobre facilidades de sobrevoo e aterragem de aviões militares em territórios portugueses não tem a mínima menção às Ilhas Selvagens. Mas esse acordo, desculpa interrompê-lo, já foi evocado pelos espanhóis quando Portugal protestou? Em julho de 1997. Esse acordo não tem menção nenhuma sobre as Ilhas Selvagens. Em julho de 1997, no entanto, clarificou-se essa situação que acabou de dizer. E está estabelecido de que uma zona restrita de círculos de 12 milhas à volta das Ilhas Selvagens e até 4.500 pés é proibido a qualquer aeronave, exceto para atividades de busca e de salvamento. É claro que se pergunta como é que se faz essa vigilância. As autoridades portuguesas alteraram o texto do acordo militar, mas continuam sem meios para controlar com eficácia as ilhas e o mar da rica zona económica exclusiva. O espaço aéreo das selvagens continua, no entanto, a ser controlado pelas Canárias ao abrigo de um acordo internacional de navegação aérea. No entanto, se dirige apenas no que diz respeito a informações de voo. E a responsabilidade nesse âmbito é da Espanha, em termos internacionais, designadamente das Canárias, que é aquela que é responsável pela prestação de serviços no âmbito, portanto, da aviação civil. É um acordo para salvaguarda da navegação aérea. O governo português tem planos para instalar um radar na ilha de Porto Santo, mas até agora são só planos. Na prática, o Mar da Madeira está abandonado e a sul das selvagens, só uma vez por mês, se o tempo estiver bom, passa um barco de vigilância com bandeira portuguesa. Os meios são insuficientes, são claramente insuficientes, e daí que quando se fizeram diversas operações, recentemente foram encontrados algumas embarcações de pesca que nas nossas águas, portanto, de forma ilegal, estavam a pescar. Portanto, é sempre importante que haja um alerta para a dotação de meios, tendo em conta pelo menos as áreas marítimas que Portugal tem, neste caso concreto Madeira e Açores, mas principalmente pelo facto de haver uma apetência especial pelas nossas águas e daí a necessidade de que o Orçamento de Estado, isso é uma situação que tem vindo a ser referida, mas nós sabemos as dificuldades orçamentais do Estado português, mas que a Marinha tem, e a Força Aérea tem de ter meios ao seu dispor que permitam pelo menos uma intervenção maior. A curiosidade à volta das ilhas e a sua localização levaram a comunidade científica a estudar as aves e as plantas que resistem à aridez do território. O Conselho da Europa classificou mesmo a região como um dos paraísos naturais mais importantes do mundo. Molto raro che il Consiglio d'Europa dà un diploma.
lo dà soltanto per delle zone altamente protette. Il significato è il seguente: noi quando diamo questo diploma imponiamo delle regole molto strette di osservanza e il diploma è rinnovato ogni... Entre as duas ilhas, a Selvagem Pequena é a que mantém de forma mais preservada a sua fauna e flora original. O acesso à ilha é difícil, o fundo traiçoeiro surpreende os navegadores menos avisados. Há dois aspectos aqui bastante importantes a nível de preservação. Um é a flora e a fauna. A nível de flora, aqui a flora da Selvagem Pequena, não há qualquer introdução, portanto a flora é toda indígena e alguma endémica. E a nível da fauna, portanto, a Selvagem Pequena constitui uma colónia de nidificação importante para as aves marinhas, nomeadamente para a cagarra, para a alma negra, o roque castro, o calcamar. O difícil acesso é também o garante da preservação da ilha das visitas dos pescadores furtivos que procuram nestas águas férteis alguns dos peixes mais caros do mercado mundial. Porquê é que existem cá vigilantes da natureza? Tem a ver com a preservação das colónias de aves marinhas, que a certa altura, em 76, pôs-se em risco a colónia de cagarra da Selvagem Grande. Isto porquê? Porque pós-revolução, a motorização dos barcos e o aumento da autonomia dos barcos de pesca fez com que muitos pescadores do atum viessem cá pescar atum, aqui às Ilhas Selvagens. Só que o pescador de machique e o pescador do caniçal apreciava também a carne de cagarra. E então, nessa altura, houve umas grandes matanças na Selvagem Grande. A partir de 76, começou-se com pessoal permanente cá para defender exatamente as colónias de aves marinhas e também, de alguma forma, impedir que as pessoas que vinham de Canárias, antes de haver vigilância, vinham para cá pescar na nossa zona económica exclusiva. Com a existência de vigilantes do Parque Natural nas ilhas, faz com que portanto, essa pesca ilegal não se realize. No entanto, há pesca ilegal ao largo, continua a haver ao largo das Selvagens. Porquê? Sim, isso é muito provável, porque a nossa ZE, a ZE da Madeira, é uma ZE bastante grande, bastante vasta e, como é de prever, com alguma dificuldade de patrulhar e de ser vigiada. Ora, o patrulha normalmente só cá vem para efetuar as rendições aqui do pessoal e aproveita normalmente estas viagens para fazer também um patrulhamento da zona económica exclusiva aqui da região autónoma da Madeira. Um dos ilustres que por aqui nada é o tubarão azul. Numa das ações de fiscalização da Marinha, um barco japonês foi encontrado com grandes quantidades desta espécie. Como que aguardar a passagem para uma das entradas mais procuradas da Selvagem Grande, a Gruta do Tesouro, esse mesmo tubarão azul marca o seu território. De olhos atentos, no meio das águas transparentes, o seu nadar enérgico lembra aos outros peixes que ali a passagem é controlada pelo predador dos mares. A ilha assiste imóvel ao passar do tempo. A passarada e os cardumes que a visitam vão passando indiferentes a bandeiras e vontades políticas. O verde do Planalto vai dizendo que as selvagens são mais que um simples rochedo de basalto. Eu achava triste. Eu acho que aquilo sempre foi uma ilha. Eu não sou político, a parte política não é comigo, mas temos lá uma casa e eu acho que é uma casa que paga o seu imposto autárquico e eu não ia ter uma casa num rochedo, ia ter uma casa numa ilha. Para nós portugueses seria mal que perdêssemos uma zona marítima tão importante como aquela que resulta do facto das ilhas selvagens serem consideradas
como ilhas, concretamente, que é esse princípio que nós sempre defendemos. Mesmo economicamente, se pensarmos a nível económico, nós perdíamos uma vasta área da nossa zona económica exclusiva. Por outro lado, nós temos aqui um verdadeiro tesouro natural, tanto a nível de avifauna, como a nível marinho, como a nível florístico. Então está frio, Sr. Presidente? Sr. Presidente, tal este batismo aqui nestas águas da Selvagem? Bom, muito bom. É o melhor batismo que há. É este. A água não poluída, excelente, boa, dá energia. Tomei talvez um dos banhos mais refrescantes e mais admiráveis da minha vida. Bem, foi muito notado porque houve a televisão, esteve a televisão lá, toda a gente estava o chefe das Forças Armadas e o chefe do Estado-Maior da Marinha, a Fuzeta da Ponte, que foi comigo e que também tomou banho comigo, toda a gente tomou banho naquela altura, e pergunta-me qual é o ato simbólico que isto representa. Bem, em primeiro lugar, foi um ato de mostrar ao mundo que nós temos a soberania sobre aquela ilha, ou sobre aquele rochedo, como quiser. Para mim a designação é relativamente sumenos, é uma argúcia jurídica, mas temos um farol que carregamos, às vezes ficam lá pessoas durante o verão, e há estudiosos da fauna e da flora da ilha, que é muito rasteira, que vão para lá estudar. Há lá um pequenino abrigo para eles lá ficarem, uma coisa completamente rudimentar, mas às vezes vão também, vindos das Canárias, iates, e ficam por ali, depois escrevem lá, isto é Espanha, não sei o quê, tal. Não há nenhuma tensão entre Portugal e Espanha por causa disso, é uma coisa há muito tempo resolvido, mas de qualquer maneira é bom que o chefe de Estado de um país, e era o caso na altura, vá lá e veja que lá está a bandeira portuguesa e fique satisfeito. Lá está, é esse o simbolismo. No que diz respeito às selvagens, eu não tenho dúvidas. Do lado do governo espanhol, a questão das selvagens não está oficialmente na ordem do dia, o que motivou a recusa de qualquer comentário à situação fronteiriça com Portugal. Em Lisboa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não vê razões para falar nesta altura das Ilhas Selvagens. O imenso paraíso natural e os ricos bancos de pesca ficam à espera de uma decisão dos políticos, enquanto diariamente estes mares são visitados por dezenas, talvez centenas, de pescadores clandestinos.